Fala galera do Me Salva, tudo bem? Nessa aula nós vamos começar o estudo da história do Brasil e nós vamos iniciar exatamente pelo período da pré-história, né, da ocupação do território antes da chegada do europeu no século XVI. A pré-história do Brasil, né, é estudada a partir de vestígios arqueológicos e está diretamente ligada ao processo de povoamento do continente americano. Né? Então, olhando aqui o processo de povoamento do continente americano, nós vamos nos dar conta de que as principais teorias, né, as teorias mais aceitas com relação à ocupação do território americano, derivam da migração de grupos a partir lá da Sibéria, né, atravessando o chamado Estreito de Bering, né, que era uma passagem marítima que durante o período da era glacial permitia então o trânsito de grupos, ingressando na região do Alasca. Esses povos eles se dispersaram pelo território americano a partir do norte até chegar à América do Sul. Esse processo iniciou-se aproximadamente 20 mil anos atrás, né? E teve a sua duração até aproximadamente 15 mil anos antes do presente. Alguns pesquisadores também trabalham com a hipótese de migrações secundárias partindo da região da Oceania por mar, né? No entanto, os vestígios arqueológicos mais consistentes apontam para essa primeira teoria da migração vindo então da Ásia, ingressando pela América do Norte e esses contingentes populacionais se espalhando pelo continente americano no sentido norte-sul, né? Com relação à ocupação do território brasileiro, se nós formos analisar numa linha do tempo, nós vamos perceber o seguinte: entre 20 mil e 10 mil anos atrás, vivia-se o período glacial chamado Pleistoceno, tá? Também conhecido como a Era do Gelo. Então aqui nós temos variações de temperatura muito mais baixas, né? Então a questão ambiental era bem diferente do que é atualmente, certo? Há pouco vestígio de ocupação humana nesse período, né, consistente, com datação consistente. O que eu quero dizer com datação consistente? Com confirmação realmente correta de que foram produzidos por seres humanos e não elementos da natureza. Porém, a partir de 10 mil anos atrás, antes do presente, nós vamos ter uma forte ocorrência de vestígios produzidos por grupos humanos. E que grupos eram esses? Eram pequenos grupos, né? Ok? Principalmente caçadores e coletores. Caçadores e coletores. Ok? No litoral do território há uma formação específica chamada sambaqui, que são sítios arqueológicos considerados uma espécie de depósito em que esses grupos depositavam ali seu resto de alimentação, também enterravam seus mortos, né? Esse grupo de caçadores e coletores. A partir de 10 mil anos antes do presente, há uma mudança na era glacial, então nós temos o início do Holoceno, que é o período que nós estamos vivendo agora. Então nós temos um aquecimento, um progressivo aquecimento das temperaturas e uma mudança climática e ambiental muito significativa. Isso vai mudar a forma como os grupos humanos ocupam o território. A partir de 4 mil anos atrás, nós temos os primeiros vestígios de agricultura. Isso vai ser muito importante porque
esses vestígios de agricultura estão relacionados diretamente com vestígios de cerâmica. Onde há cerâmica, há domesticação de plantas. Esses grupos, esses diversos grupos que se espalharam pelo território que hoje é o Brasil, eles vão se diversificar e vão se relacionar até que o europeu vai chegar aqui no século XVI. E aí a gente se pergunta, né, quem eram esses homens que Cabral encontrou? Que sociedades eram essas que viviam no território que hoje é o Brasil? E como esses homens se relacionavam, né? Primeiro elemento, existia uma diversidade cultural e linguística. Ou seja, eram diversos grupos que falavam línguas diferentes, né, e que se relacionavam de formas diferentes. A base da sociedade era a tribo. Então, a unidade básica da sociedade era a tribo. E essas tribos eram divididas em aldeias. Tá? Então, grupos relativamente pequenos. Algumas tribos tinham um contingente populacional maior, mas era sazonal, esse contingente populacional, né? E o principal vínculo que unia essas aldeias através da tribo era o parentesco, ou seja, a linhagem, né, entre esses homens. Um outro elemento essencial para nos entendermos esses indivíduos é o fato de que eles estavam dispersos pelo território. Ou seja, eles não estavam unificados num único local, né? Isso vai ser muito importante porque não há, por exemplo, como acontece nos povos pré-colombianos, como os maias, como os astecas e os incas, em que há uma concentração populacional numa região. Além disso, esses grupos humanos que aqui estavam, os indígenas, eles não dominavam os metais. Se é que nós podemos falar em desenvolvimento civilizacional, nós poderíamos dizer que eles estavam ainda no Neolítico. Então, a maioria dos instrumentos que eles faziam eram instrumentos de pedra lascada. Bom, eu falei que esses grupos se espalharam pelo território e que eles tinham uma diversidade cultural e linguística, que eles não formaram o Estado, né? E como é que nós podemos diferenciar eles? Através dos grupos linguísticos. Então, alguns grupos linguísticos, alguns povos se diferenciavam pela forma da sua língua, né? Então, existem 4 grupos linguísticos que são importantes no território brasileiro, né? No interior do território, nós temos os chamados Gs. Eles vão ocupar uma faixa interiorana, principalmente do Cerrado, e são grupos mais antigos, provavelmente descendentes daqueles primeiros povoadores. Na Amazônia, nós vamos ter um grupo linguístico muito importante, que são os aruaques, que vão ocupar uma faixa intermediária no interior da floresta. E o grupo mais volumoso, mais significativo no primeiro contato com os europeus, sem dúvida nenhuma, é os Tupi-Guarani, que ocupam uma longa faixa do litoral e algumas regiões de interior na margem dos grandes rios. Eram tribos vinculadas à questão da água, né? Eram canoeiros e muito belicosos.
Tinha um perfil guerreiro muito forte, muito arraigado. Então, os três principais, um quarto grupo, né, são os caribes, que ocuparam uma faixa bem ao norte, já quase fora do território brasileiro, porém, interessante comentar, correto? Então ficou o nosso mapa aqui dos nossos grupos linguísticos, né? Então, os principais, sem dúvida nenhuma, o Tupi-Guarani, os Gês, o Aruaque e, por fim, um grupo menor, porém, que ocupavam a faixa no norte, os Caribe. Certo? Então essa era a forma de diferenciação que se encontrou para caracterizar esses grupos, através da língua. Como é que esses grupos eles exploravam o meio, né? Como é que eles sobreviviam? A maioria deles eram caçadores-coletores. Então a caça e a coleta eram a base da economia deles, né? Esses grupos que tinham na caça e na coleta a sua base econômica eram muito mais nômades do que sedentários. Porém, alguns grupos desenvolveram a agricultura. E certamente tinham hábitos mais sedentários. Ok? Quais os principais gêneros que eles cultivavam? O milho tinha uma função muito importante, tá? A mandioca, a batata e o feijão. E o tipo de agricultura que eles desenvolviam é chamada agricultura de coivara. A coivara, ela era uma técnica em que se fazia a queima dos campos para o plantio posterior, né? O trabalho na aldeia, ele era disciplinado de uma forma muito simples, né? Através de diferença do sexo e da idade. Então essa era a divisão do trabalho na aldeia, ok? Então, as mulheres tinham atividades específicas e os homens também, cada um com o seu ramo de atividade, né? A grosso modo, as mulheres acabavam por desenvolver atividades mais ligadas à casa, no caso, né? Atividades domésticas e agricultura e cuidado da roça, enquanto que os homens, eles tinham a responsabilidade da caça, da coleta, mas principalmente da guerra. A guerra era uma atividade masculina, predominantemente masculina. E sobre isso, eu queria já aproveitando e falar da relação entre as tribos, né? Como é que esses diversos grupos se relacionavam? Bom, havia várias uniões por casamento. Então, as tribos, às vezes, elas partilhavam, se uniam através de casamentos, né? Então, a filha de um líder se casava com o filho de um outro líder. Porém, nem sempre a relação entre as tribos era uma relação amistosa, às vezes ela era uma relação de disputa, e aí nós temos a guerra como um papel desempenhando um papel muito importante, porque a guerra, ela ajudava na conquista de territórios, ou seja, domínio de meios, talvez domínio de um rio, para aumentar minha coleta, minha pesca, né? A guerra também demonstrava bravura, os guerreiros, as conquistas também tinham a ver com a coragem, com a demonstração de força. E, por fim, a guerra ainda alimentava um outro elemento, que era a antropofagia.
A antropofagia é o canibalismo, de certa forma, né? Ritual, ou seja, os presos, os prisioneiros, eles eram consumidos pela tribo vencedora, acreditando-se que ia se absorver a bravura desses guerreiros, né? Então, isso acabou também assustando muito os europeus quando se deram conta, né? Porque vários europeus acabaram prisioneiros dos índios e foram comidos por eles, literalmente. Certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.